Sabadão com o campeonato espanhol, italiano, alemão e inglês. As melhores dicas para esses confrontos aqui no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sabadão, né? Final de semana começando. Futebol brasileiro parado, mas as ligas na Europa seguem a todo vapor. Vamos analisar aí as principais delas, né? As ligas top 4 aí do velho continente, campeonato inglês, espanhol, italiano e alemão. E quem vai me ajudar nessas análises é ele aqui, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fabiano, com você. Final de ano chegando, hein? É, finalmente, hein? Não, por que finalmente? Finalmente que o ano está acabando aí, novo ano, né? Sempre bom. Mas você queria que esse ano acabasse? Não sei. Entendi. Na verdade é a mesma coisa, né? Só muda o ano, mas Que triste, velho. é só uma... Vamos que é vamos só pra contar mesmo. Tá, entendi. Depois você dá Só uma desabafada aí contagem. pra galera. Vamos que vamos, meus queridos. Vamos trazer a alegria. Eu vou tentar dar uma animada, né? Já que meu companheiro aparentemente não já muito. Vamos falar dos jogos desse sabadão. Muitos bons jogos, né? Futebol europeu rolando aí a solto. Vamos tratar aqui de grandes competições europeias, ligas nacionais agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar na Itália. Tem a vice-líder Napoli visitando o Genoa, que já não perde há 6 jogos. Sábado, 2 da tarde, lá no Luigi Ferrari, né? A casa do Genoa, que na cidade de Gênova, né? Em português eu conheço como Gênova, mas é Genoa. Sim. E aí, Matheus Montenegro, o aplicativo do Game Arena? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no aplicativo do Game Arena, que diga-se de passagem, você pode baixar de forma gratuita, apontando a câmera do seu celular aqui para o QR Code. Beleza? Vamos dar uma analisada em Genoa contra Napoli. Genoa que é uma equipe que tá bem mal, pode-se dizer, essa temporada. A gente vai analisar mais a fundo, tá? O Napoli vem muito bem, vice-líder, né? Fazendo uma campanha aí parecida, pelo menos, do que foi 2 temporadas atrás, quando foi campeão. A grande questão é que a Atalanta também tá voando. Eu diria que esse ano tá um pouco mais disputado. Não tem uma equipe ali sobrando no futebol italiano. Mas tá muito bem a Napoli, vice-líder do campeonato, 35 pontos, apenas 2 atrás da líder Atalanta. E o adversário da vez, o Genoa, é o 13º, 16 pontos marcados até aqui, Fábio. Dois acima, né? Ali do Cagliari, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho, né? O Genoa que até melhorou, começou muito mal o campeonato italiano, mas a gente pode aí ver nos confrontos, né? Pelo menos não tá perdendo, né? Nos últimos 6 jogos não perdeu. Muitos empates, né? 4 empates, mas empatou com o Milan, por exemplo, um bom resultado. Aí teve 2 vitórias contra o Udinese e contra o Parma, né? Poucas vitórias. E tem uma questão aí do Genoa que chama muita atenção. A equipe ainda não venceu como mandante na temporada. Isso é surreal, tá? Porque a gente já vai aí... Cara, já é qual rodada? 17ª rodada do Campeonato Italiano. O Genoa simplesmente não venceu nenhum jogo atuando em seus domínios, tá? Isso aí preocupa bastante a equipe mandante. Do outro lado, nós temos o Napoli, que vem de vitória, 3-1 em cima da Udinese. Antes disso, havia sido derrotado 2 vezes seguidas ali para a Lazio. Teve também um joguinho da Copa da Itália, né? O outro foi pela Série A italiana. Mas antes disso, vitórias ali contra a Roma, vitória contra o Torino. O Napoli, ele só não... O Napoli ou a Napoli? Eis a questão. Enfim, o Napoli só não venceu os jogos dessa temporada quando ele enfrentou adversários ali do topo da tabela, tá? Ele não venceu a Lazio nos 2 confrontos aí que enfrentou recentemente. Não venceu a Inter de Milão, a Atalanta e a Juventus. Só teve 5 jogos que o Napoli não venceu esse ano. De resto, ele ganhou todos os jogos. Então, quando ele pega equipes ali um pouquinho mais fracas, do porte do Genoa, por exemplo, ele acaba saindo vencedor. É um time que empata muito pouco, né? Acho que o único empate na temporada, acho que foi contra esse jogo da Inter de Milão, né? Ele ganha ou ele perde. Exatamente. Aí ele teve esse empate com a Inter de Milão, 4 derrotas e ele resto ganhou todos. Quando ele pegou os adversários ali, ó, Lecce ganhou, o Milan fora de casa até ganhou também, Empoli ganhou, Como ganhou, Monza ganhou, Palermo ganhou. Enfim, é um time que quando tem um joguinho mais facinho, ele ganha com certa tranquilidade. É isso. Vamos agora pro nosso momento bet nacional. Aí, para as odds, o favoritismo é do Napoli, mas uma odd ali já interessante, né? Odd boa, 1,67. E aí, são 2 equipes ali que são fortes na defesa, né? O Napoli, obviamente, tem um ataque melhor. Inclusive, a previsão de gols, ele já condiciona aí para poucos gols, né? Se esse menos de 2,5 tivesse uma linha mais alta, ou até mesmo se a gente conseguir uma odd mais alta, ou se a gente conseguisse pegar um menos 3, eu até acho que seria uma boa. Porém, o próprio site ele já precifica que a tendência é de poucos gols quando a gente compara aí a linha do mais de 2,5 com menos de 2,5. Então, eu acredito que isso acaba perdendo um valor, não descarto que eventualmente um 2-1 pro Napoli, por exemplo, tá? A gente viu que o Genoa ele até vive um momento relativamente bom comparado ao resto da temporada. São 6 jogos sem perder, porém 4 empates, né? E aí tem essa questão, o Napoli, quando enfrentou adversários ali de portes mais fracos, pode-se dizer assim, ele não teve tantas dificuldades e acabou saindo vencedor. Então eu acredito que isso vai acontecer mais uma vez, tá? A gente até enxerga um certo valor aqui, né, Fábio? Eventualmente num gol do Genoa. Tem seu risco, mas tem uma odd boa. 1,71, beleza? A grande questão é que o Genoa vem de 2-0-0, é um time que em casa não venceu nenhum jogo na temporada. Ataque do campeonato ali. Então, cara, entre confiar
em uma vitória do Napoli para quebrar essa sequência do Genoa e entre confiar em um gol do Genoa, eu prefiro confiar no Napoli, que é mais time. Então a gente tem praticamente a mesma odd, 1,68. Essa é a melhor dica do Tipster para isso. Muito bem, 5 então aí na vitória do Napoli, fora de casa contra o Genoa, jogo aí da 17ª rodada do Campeonato Italiano. Bom, falamos do vice-líder da Série A italiana, agora a gente fala do vice-líder da Bundesliga, né, do Campeonato Alemão, que é o Bayer Leverkusen, inclusive atual campeão, está aí na perseguição ao líder Bayern de Munique e recebe neste sábado o Freiburg. Vamos colocar na tela aí as informações desse confronto. Sábado, 2h30 da tarde, lá na Bayer Arena, né, a casa do Bayer Leverkusen, sim, em Leverkusen, jogo pela 15ª rodada aí do Campeonato Alemão, né? São 18 equipes, então essa e mais 2 rodadas para a gente acabar o primeiro turno aí do alemão, Matheus Montenegro. O Bayer Leverkusen que, mais uma vez, fazendo uma grande temporada, né? Obviamente não é igual àquela da temporada passada, acho que muito difícil vai conseguir repetir aquele feito. Campeão invicto da Bundesliga, né? Sobrou no Campeonato Alemão. Esse ano tá fazendo ali uma campanhazinha, eu diria que dentro das suas pretensões, né? Tem o Bayern de Munique, tá um pouquinho acima, mas tá ali na briga por uma vaga na Champions League, tá por uma briga também ali, eventualmente, por mais um título, pelo bicampeonato. E também na Champions League, tá? O Leverkusen. Isso. Bom, vamos para o nosso Game Arena? Vamos lá. Ver a classificação aí, Leverkusen segundo colocado. 100% de aproveitamento. Nos últimos jogos e sem tomar gol, a gente vai ver daqui a pouco isso. Tá aí na perseguição ao líder Bayern de Munique, né? Conseguiu diminuir a diferença, já que o Bayern perdeu para o Mainz, né, na rodada passada. Mas o Freiburg tá bem, tá? Tá quinto colocado, conseguiu vencer o Wolfsburg na rodada passada, tá ali sonhando com o Champions League. Coisa que é difícil, né, velho? É uma equipe tradicional do futebol alemão, mas a gente não vê muito ali no topo. É o tradicional time ali de meio de tabela. Não cai, mas também não pega normalmente aí grandes competições europeias, né? Tá bem distante da zona de rebaixamento e teve um ponto que você tocou. O Campeonato Alemão ele só tem 18 equipes, né? Então são apenas 34 rodadas, já tá quase terminando o primeiro turno da competição. Vamos ver os últimos confrontos das equipes. O Bayer Leverkusen, como a gente já viu, 5 vitórias seguidas, e aí tem um ponto que o Fábio trouxe, né? Boa parte delas sem sofrer, parece que são 5 vitórias seguidas na Bundesliga sem sofrer gols, né? Ele sofreu ali... ele sofreu gol do St. Pauli. Ele sofreu... Na maioria ele não sofreu, né? Acho que perfeito. Ele sofreu só um golzinho ali do St. Pauli, sofreu um também do Union Berlin, mas teve 5-0 no Salzburg, 5-2 no Heidenheim, ou seja, já são 7 vitórias seguidas, não são nem 5 apenas, tá? 7 vitórias seguidas e 8 jogos sem perder. A última derrota foi um 4-0 que ele tomou, mas também foi pro Liverpool, né? Em casa vem vencendo todos os jogos, né? Basicamente teve o último tropeço, acho que foi contra o Stuttgart, né? Um empate sem gols aí. 0-0. Mas o Stuttgart também é um time que tá na Liga dos Campeões, né? Um time brigando forte, ali, né? Timezinho forte. E o Freiburg, que venceu o Wolfsburg, né? No clássico da cidade de Burg, né? Fez 3-2. No último final de semana, aí veio de empate fora de casa contra o Hoffenheim, aí perdeu, na verdade, né, para o Arminia Bielefeld, time da segunda divisão 3-1, foi eliminado, né, da Copa da Alemanha, aí venceu o Borussia Mönchengladbach 3-0, teve uma goleada para o Dortmund, né, 4-0, que é um jogo que a gente até pode utilizar como parâmetro aí para isso contra o Bayer Leverkusen. É um time, cara, que tá bem regular nessa temporada, tá muito bem, não sofreu mais que 3 gols aí em nenhum jogo até aqui, tá? Time que, pode pintar sofreu contra o Dortmund, né? Que foi 4-0. 4-0, foi o único jogo que ele sofreu 4 gols, né? De resto ali no máximo 3, timezinho que pode pintar aí uma competição europeia na próxima temporada, eventualmente. Vamos pro nosso aplicativo vamos pro nosso Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds desse confronto, porque o Leverkusen, ele é bem favorito, Fábio Hermano. Odd baixa, né? Temos que aí, a missão, Matheus Montenegro, é achar algo que combine essa vitória do Bayer Leverkusen, que deve, em casa, eu acho que é a melhor pedida, né? Sim. Mas que suba essa odd. Pois é, velho. E aí a gente tem o seguinte, o handicap -1, que seria para dar um upzinho na odd, ele só cara, cotação 1,58, para eventualmente ser um reembolso, porque o Freiburg não é um time ruim, velho. Acho até que o Leverkusen pode vencer com certa tranquilidade, mas eu não imagino uma goleada aqui também não. Então, assim, eu acho que pode ser muito brigar pelo reembolso, esse handicap -1. O Leverkusen nem faz tantos gols assim, até fez 5 no Heidenheim, que é um time mais fraco, o RB Salzburg, mas quando ele pega times melhores, ele faz 2. Tem nesses joguinhos mais difíceis. Por isso, eu acredito que a melhor pedida seria combinar a vitória do Leverkusen com o menos de 4,5 gols no jogo. Acredito que dificilmente teremos 5 gols na partida e a gente tem a cotação em 67, que é muito boa, tá? 2/3 de lucro aí em cima do valor apostado. Ao meu ver, acaba sendo uma ótima pedida, porque a gente confia na vitória do Leverkusen, mas não acredito que vai ser um jogo tão fácil a ponto dele golear o Freiburg, a equipe que vem muito bem na temporada. Até o Basmarcon poderia ser uma boa, mas o Leverkusen, na maioria dos jogos, não vem sofrendo gols, né? Então fica uma aposta arriscada. Então vamos aí combinar a vitória do Leverkusen em um menos de 4,5 gols. O Bayer Leverkusen tem que vencer e até 4 gols no jogo, né? Um 3-0, um 3-1, eventualmente. Green aí nessa aposta.
A gente sai agora da Alemanha e vai para a Espanha, tá? Porque tem um jogo bem interessante aí nessa rodada da La Liga, que é o Barcelona querendo se recuperar na competição contra o Atlético de Madrid, né? Duelo Catalunha em Madrid, né? Tem o clássico Barça e Real, mas contra o Atlético também é um jogo super importante. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Sábado, 5 da tarde, 18ª rodada, então penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol, lá no estádio o Estádio Olímpico Luís Company, que é o Estádio Olímpico de Barcelona. O campeão ainda está em reforma durante esta temporada, então o Barça, por mais um ano, né? Mandando lá no Estádio Olímpico, é um belo estádio também, né? Sim, belíssimo, belíssimo. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em estatísticas recentes. O Atlético de Madrid vive um grande momento, 5 vitórias seguidas. Só foi mudar o escudo, né, velho? Voltou pra esse escudinho aí tradicional, essa maravilha aí, ó, com o ursinho subindo em cima da árvore, né? Uma maravilha. Sabia que isso é o símbolo da cidade de Madrid, né? Não sabia. Pois é, Pô, fica a informação boa. aí para os nossos amigos apostadores. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. O Barcelona ainda é o líder, mas o Atlético de Madrid é o vice-líder, Faber, mano. Subiu bem, né? Ultrapassou o Real Madrid, é porque tem a mesma quantidade de jogos ali. A gente poderia até relativizar eventualmente, né? Ele tem a mesma quantidade de jogos do Real e pode até assumir a liderança da competição, porque tem um jogo a menos do que o Barcelona. Se ele ganha esse jogo, ele é o líder da La Liga, olha só que lindo. Confronto direto aí, muito bem. O Atlético de Madrid e o Barcelona que vem tropeçando, né? Vamos ver os confrontos vacilou, agora. Velho, Porque o Barcelona não é um time muito confiável. Ele é capaz de vencer o Borussia Dortmund fora de casa no meio de semana e perder em casa para o Leganés, que estava ali quase na zona de rebaixamento. Aí você pode até dizer, isso foi uma obra do acaso. Não muito assim, porque não há muito tempo ele meteu um 3-0 no Brest, que é um time que está muito bem também na Champions, e aí foi e perdeu em casa para o Las Palmas. Os 2-1. E aí tem aquela regra, né, Faber, mano, que está se respeitando ainda este ano do Barcelona, que é o quê? Se ele vence, ele marca pelo menos 3 gols no jogo. Quando ele não vence, se ele não marcou 3 gols, é porque ele não venceu. Cara, isso é muito bizarro. Foram todas as vitórias do Barcelona no ano, ele marcou Eu pelo menos 3. acho que no 3, início, eu acho que teve uma contra o Getafe que foi 1-0, mas foi muito no começo do campeonato. São acho que 12 vitórias no ano que ele marcou pelo menos 3 gols, né? É inacreditável realmente o Barcelona. O Barcelona não passa confiança, tá nesse recorte recente. Ele começou até muito bem a temporada, até sendo o melhor time da Europa. Hoje o Liverpool acho que já ultrapassou esse recorte recente. Mas é um time que não passa confiança. Em casa contra Las Palmas e Leganés, você não vencer, complica, né? E ainda mais agora enfrentando o Atlético de Madrid, a equipe que vem muito bem. São 5 vitórias seguidas, né? Até em joguinhos ali da Champions também. O Atlético, né? Os colchoneiros vem vencendo. 3-1 no Slovan Bratislava, teve 1-0 também ali no Getafe. 4-3 no Sevilha. Taça do Rei também tá ganhando. 5-0 no Valladolid pela La Liga. 6-0 no Sparta Praga pela Champions League. 2-1 no Alavés. 1-0 no Mallorca. 2-1 no PSG. Cara, é inacreditável. Acho que passou de 10 jogos, né? Deixa eu contar aqui até, ó. São 11 vitórias consecutivas do Atlético de Madrid. Pois é. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos lá. Será que dá para ir em algo a favor do Atlético de Madrid? Cara, ó... A odd tá boa, né? Eu tô meio pra trás porque o Barcelona é meio... Ele não passa confiança, mas ele é instável. Ao mesmo tempo que ele pode dar uma vacilada... do Bayern, do Borussia Dortmund. 4 no Bayern, 4 no Real Madrid, né? Mas assim, por exemplo, em termos de valor, hoje eu prefiro o empate ao Atlético de Madrid do que a vitória do Barcelona, que tem a mesma odd. E empate do Atlético de Madrid, a gente teria 2 dos 3 resultados. Se for empate, seria green. Na vitória do Barcelona, a gente só tem a vitória do Barcelona, né? Mas enfim, tem o meu pé atrás também, fugiria disso aqui. E assim, tem um padrão, quando o Barcelona, na maioria das vezes que ele tropeçou, foi semanas que ele jogou meio de semana e final de semana. Essa semana ele não jogou, né? Não teve jogos lá pelo Campeonato Espanhol, então, tipo, ele descansou a semana inteira. Exatamente. É um fator que realmente influencia. E aí a gente pode ir em gols, né, Fábio, mano? Eu acredito que acaba sendo a melhor pedida. E aí tem aquela velha leitura que a gente traz em vários jogos, cuja tendência de gols acaba sendo melhor que o resultado final. Comparar o mais de 2 pontos em gols, que pagam 1,57, com ambas marcam, odd 1,55. Bem dizer, a mesma odd. E aquela coisa, você acredita que é mais provável o jogo ser 3-0 para um dos dois lados ou 1-1? Faça essa análise na sua cabeça e aí você vai ter a resposta. Se você acha que o Barcelona vai vencer, talvez... Se você acredita muito na vitória do Barcelona, você pode ir no mais 2,5 ali, confiar num 3-0 do Barça, aí acaba sendo melhor que ambas marcam. Mas mesmo se for na vitória do Barça, ao meu ver, seria um 2-1, um 3-1. Então eu acredito que ambas marcam vai bater de todo jeito. A fase do Atlético de Madrid é surpreendente, 11 vitórias seguidas. Marcou gol. Obviamente esses 11. Obviamente. Então eu imagino muito que vai deixar um golzinho e o Barcelona... Cara, eu tô com mais medo de não ser o gol do Barcelona. Mas o Barcelona não fez gol no Leganés, ele não vai passar 2 jogos seguidos. Quando tem um time que tem um ataque muito forte, que não marca gol no outro jogo, eu até confio que ele vai marcar. E precisa dar uma resposta também ele vai passar 2 jogos seguidos sem balançar as redes. Imagino que vai ser um joguinho aberto. Então vamos que vamos nesse ambas marcam de Barcelona e Atlético de Madrid. Muito bem, 5 então aí jogo difícil, tá? Sim.
É um jogo que pode dar tudo, pode dar vitória do Atlético, pode dar uma Já goleada do dizia- Barcelona, enfim. Mas eu acho que ambas marcam é até o mais seguro aí entre as possibilidades pré-jogo. Já dizia o poeta, pode acontecer tudo, inclusive nada. Inclusive nada, exatamente. Perfeito. Se bem que Gostou? nesse jogo eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu também acho. Bom, a gente sai da Espanha para falar de Premier League, tá? Vamos destacar nessa segunda metade desta edição o campeonato inglês, começando com o reencontro, né? Crystal Palace e Arsenal, que se enfrentaram nesta quarta-feira, na última quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa. O Arsenal suou sangue, mas venceu 3-2. Claro que estava com muitos jogadores ali considerados reservas, venceu por 3-2 e agora visita o Crystal Palace pelo campeonato inglês. Vamos colocar na tela as informações desse jogo. Sábado, 12h30, lá no Selhurst Park. Né, a casa do Crystal Palace é Londres, né, também não vai viajar muito. 17ª rodada, antepenúltima rodada desse primeiro turno do campeonato inglês, Matheus Montenegro. Sim, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos analisar esse confronto agora, é duelo londrino pela Premier League, Crystal Palace e Arsenal. Arsenal fazendo uma boa temporada, o Crystal Palace ele começou mal, vivia um grande momento e teve essa derrota recente para o Arsenal. A gente vai até dar uma analisada nesse confronto, uma relativizada aí, certo? Arsenal, terceiro lugar da competição, 30 pontos, porém, 6 pontos atrás do Liverpool e ainda tem um jogo a mais. Então a distância dos Reds pode aumentar para 9 em relação aos Gunners. E o adversário da vez, o Crystal Palace, ele tá ali em 15º, 16 pontos, tá? É um time que até flertou ali com a zona de rebaixamento, deu uma escapadinha, mas a situação não é tão confortável. 2 pontos só, né? Uhum. O Ipswich, né? Não, tá flertando na ainda verdade com a são zona. 4, né? Que começam pelo Ipswich, que tem 12, não é isso? Não, são 3. Ah, sim, perfeito. Bem verdade. Confundi com o Z4 do Brasileirão. Z3, aqui, né? Na São Premier 3 League. times só que caem, é o Ipswich com 12. Mas assim, tem que abrir o olho, né? Se o Ipswich vencer na rodada, ele perde, que é até o resultado mais provável, contra o Arsenal, né? Ele já fica a 1 ponto só. Então é preciso pontuar jogando dentro de casa. Vamos para os confrontos recentes, né? Porque a última partida das duas equipes foi contra o adversário, né? Agora teve uma questão. O Arsenal, cara, ele pode bem dizer que foi com um time todo reservão, tá? Até o goleiro também, hat-trick de Gabriel Jesus, diga-se de passagem. Tá? O Saka não jogou, o Martinelli não jogou, os principais jogadores do Arsenal ali não tiveram à disposição e ainda assim o Arsenal conseguiu vencer, tá? Então eu acredito que isso aí já é um parâmetro que a gente pode ter para a partida. Porque o Crystal Palace foi titular, foi quase que todo titular ali. O Palace que vem marcando gols em quase todos os jogos, né? A gente pegar uma sequência aí, né? Nos últimos 5... Até mais, tá? Mais, né? Nos últimos 6 jogos ele conseguiu marcar gol. Ele não marcou gol em pouquíssimos jogos na temporada. Ele não marcou aqui contra o Fulham, contra o Nottingham Forest e contra o Liverpool. E ali contra o United também. Ou seja, joguinhos um pouquinho mais complicados. Ele acabou não marcando gol, né? Mas alguns deles fora de casa. E o momento atual do Crystal Palace, ele, ao meu ver, é melhor do que o do início da temporada. Ele chega mais empolgado, né? Agora tem uma questão também aí que eu acho que o desgaste... porque se bem que não tem muita viagem. Eu não vou nem colocar o desgaste como parâmetro aqui. Mas, como eu disse, o Crystal Palace ele foi com boa parte dos titulares e o Arsenal poupou os jogadores na Copa da Liga Inglesa. Tem esse ponto. Bom, vamos ver o Arsenal, né? Que vem de um tropeço também, né? Antes disso, né? Antes do Crystal Palace. Venceu o Crystal Palace, mas ficou no 0-0 em casa contra o Everton, amassou ali, mas não balançou as redes. Né? Resultado ruim, com certeza. O Everton é um time que briga na parte de baixo da tabela. Era uma vitória indispensável aí para os Gunners, que quer voltar a ser campeão da Premier League. Bom, antes venceu o Mônaco 3-0 pela Liga dos Campeões, outro tropeço na Premier League, né? 1-1 com o Fulham, fora de casa, aí venceu o United Vitória boa. por 2-0, vitória interessante. Vem até antes aí de jogo contra o Fulham, era só vitória. Ele vinha muito bem. Vinha muito bem, teve um empate ali contra o Chelsea também, jogo equilibrado, mas vem bem aí na E temporada. tá invicto há um bom tempo também, tá? O 8 problema é que o jogos, Liverpool tá 9 muito jogos melhor, de né? vencibilidade. 9 jogos de vencibilidade. O Liverpool não dá brecha e se você tropeça 1 ou 2 jogos, já abre uma distância muito grande. O problema do Arsenal são os outros times. Eu vi um comentário muito interessante que o Arsenal era a geração belga dos clubes. Perfeito, gostei. Aquele time que parece que vai, mas não vai. Mas nunca vai. É o Arsenal do Arteta, né? Bom, vamos pro nosso momento bet nacional. Vamos lá. E aí, dá pra ir? Uma odd acima do... Cara, uma odd boa, tá? O problema é que, cara, eu acho que o Arsenal vai ganhar. Eu acho que o Arsenal vai ganhar. O Arsenal ganhou com reservas, agora com titular... Ganhou com reservas, agora com os titulares, acredito eu que a tendência é ainda maior. Mas eu gosto muito do ambas marcam também, odd 1,85, tá? Tem seu valor, acredito. A relação custo-benefício do ambas marcam, como eu vi, ainda tá melhor, tá? O Crystal Palace, ele vem numa sequência muito boa marcando os gols, vai jogar em casa agora contra o Arsenal, tá mordido aí com essa última eliminação, né? Então acredito que, cara, pela relação custo-benefício eu prefiro ambas marcam ainda. Agora eu acho que também bate a vitória do Arsenal, tá? Meu palpite aqui é coisa de... um palpite parecido com o que foi o último jogo, um 3-2, sei lá, 3-1, 2-1, é por essa tônica aí esse confronto. Muito bem, então vamos então botar... vai que o Arsenal tropeça de novo, vamos ambas marcam. Vai que é 1-1, né?
E a odd tá melhor, né? Tem Vamos esse ponto. botar 50 aí no ambas marcam no duelo entre Crystal Palace e Arsenal aí pela Premier League, né? Reencontro das equipes que já jogaram pela Copa da Liga Inglesa. A gente segue na Inglaterra. Agora a gente vai falar de West Ham e Brighton, né? Duas equipes aí que querem subir na tabela de classificação. Vamos colocar na tela as informações do jogo? O jogo que será neste sábado também, né? Meio-dia, lá no London Stadium, né? O Estádio Olímpico de Londres, a casa do West Ham, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, Matheus Montenegro. Joguinho interessante ali, duas equipes, o West Ham não começou muito bem a temporada, o Brighton vem fazendo ali uma campanha, pode-se dizer, acima da média, até eu acredito, tá? Pelo que se esperava aí do Brighton. É um time que vem crescendo, né, Fábio? Já disputou competição europeia, inclusive, e ao meu ver tem um bom teste aí, fora de casa contra o West Ham, né? Vamos que vamos. Vamos lá, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena? Sim. As equipes que vêm ali num... O momento recente do Brighton não é muito bom, né? São 4 jogos sem né? ganhar, já que a equipe ali, as gaivotas, né, tem na temporada, mas começaram bem e eu diria que no contexto geral ainda é uma boa temporada, né? A gente pode ver aí que o time tá ali em 9º lugar, certo? Tá inclusive acima do West Ham, que é apenas o 14º. Esse eu diria que tá com uma campanha um pouquinho abaixo da média. O time tem 19 pontos, o Brighton tem 24, então uma vitória aqui do West Ham em casa, né, tem que vencer, já encosta ali no Brighton. Vai ali para participar da tabela da classificação. O West Ham mesmo que, se ele vencer, ele no máximo iguala a pontuação do United, né? Se o United também não ganhar na rodada, realmente precisa vencer aí para ir para a segunda parte da tabela de classificação, para no segundo turno ali tentar beliscar uma Conference League, pelo menos. Eventualmente, né? Algo menos. Nesse sentido. Bom, vamos para os confrontos, né, das duas equipes. Né, o West Ham que vem de empate fora de casa contra o Bournemouth, acho até um bom resultado, né? Venceu o Wolverhampton por 2-1 em casa e perdeu fora para o Leicester 3-1, perdeu em casa para o Arsenal 5-2, venceu fora o Newcastle, o resultado surpreendente, esse foi um grande resultado. 2-0. Em casa empatou com o Everton. Em casa o time não perde tanto, né? Assim, se eu pegar os jogos do West Ham como mandante, ele perdeu para o Arsenal, que é um time bem melhor, mas na maioria dos jogos ele não é derrotado como mandante, né? Bem verdade, né? A última, assim, grande... As derrotas que ele teve foram com times mais fortes, Arsenal contra Chelsea e Arsenal, né? De fato, é uma temporada não muito boa, mas em casa tá ali, conseguindo se segurar, pelo menos a equipe do West Ham. E o adversário da vez, o Brighton, como eu disse, começou muito bem, né? É um time cujo poderio ofensivo é muito bom, marca muitos gols, tem o João Pedro lá, brasileiro, também, né? Sofre muito também, mas vem de uma grande derrota, 3-1 em casa para o Crystal Palace. Antes disso, empatou em 2-2 com o Leicester, perdeu pro Fulham, empatou com o Southampton em casa, esse resultado aqui foi o que surpreendeu. São 4 jogos que o Brighton não ganha e contra adversários da parte de baixo ali da tabela, né? São times que não estão no topo. Contra um West Ham que geralmente só perde em casa para os grandes. Então, assim, ao meu ver, esse momento bom aí que o Brighton viveu no início da temporada, eu acredito que já não dá pra gente considerar que influencia tanto assim. É bem verdade que o time continua marcando gols, né, velho? Poucos jogos. Eu acho que só teve 2 jogos na temporada que o Brighton não fez gol, tá? O jogo contra o Ipswich, foi contra o Ipswich. Em casa. E acho que só isso mesmo, foi só isso mesmo. Foi o único jogo da temporada que o Brighton não fez gol, foi em casa contra o Ipswich. Então é bom a gente ficar ligado nisso aí também, tá? Muito bem, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, Vamos lá. temos duas tendências. Ou um jogo, vamos colocar aí... Abrir o joguinho, né? Antes disso, acho que é mais Bet importante. Nacional, né? aí o jogo, muito bem, o joguinho na tela. Pronto. Em termos de resultado final, odds parecidas, né? É um Bem favoritismo parecidos, ali né? um pouquinho do Brighton, o que até me surpreende um Sim. pouco, tá? Fator casa aí do West Ham acaba não pesando muito. E aí a gente já tem, por exemplo, um empate, o West Ham pagando 1,55, oddzinho interessante, né? Mas ao meu ver, a melhor pedida para esse confronto é o ambas marcam. O grande problema é a odd, né, Fábio? 1,47 apenas, isso aqui acaba deixando a gente aí sem muito valor, né? Pode-se dizer. Ao meu ver, acaba perdendo muito aí a oportunidade que a gente teria nessa aposta. É uma odd que eu considero bem baixa. Então, eu gosto do empate ao West Ham, e aí, para dar uma incrementada na odd, e aí ter uma diferença significativa em relação a ambas marcam, o handicap asiático mais 0,5 a favor do West Ham, cuja odd é 1,6. Aí eu já considero uma diferença até alta, né? De 1,6 para 1,47. Gosto também muito do ambas marcam. A gente observou que o Brighton só não fez gol em um jogo na temporada, mas é um time que vive um momento muito ruim. São 4 jogos sem vencer contra equipes ali não tão fortes. Dava pro Brighton ter facilmente aí 2 vitórias nesse retrospecto. Não ganhou do Southampton em casa, não ganhou do Crystal Palace em casa. E a gente tá falando de um West Ham que, por mais que não faça uma grande temporada, é um time que em casa é difícil ser batido. Só perdeu ali para Chelsea e Arsenal, né? Então, ao meu ver, empate ou West Ham em casa, no caso o handicap asiático mais 0,5 para aumentar a odd, é a melhor pedida do confronto. Então, muito bem. 5 então aí no handicap a favor do West Ham para ele vencer ou empatar o jogo, né? O Brighton não vence há 4 jogos, o West Ham em casa, quando perdeu, foi para os gigantes, né? Chelsea, Arsenal. Então vamos confiar aí que o West Ham não vai perder esse jogo. Um empatezinho já é green na nossa aposta. A gente segue na Premier League falando do principal jogo, né?
deste sabadão. Duas equipes que estão na Liga dos Campeões, mas que não vivem momentos tão bons assim, sobretudo o Manchester City, né? Vamos falar de Aston Villa e City, vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 9h30 da manhã, inclusive é o jogo que abre aí os trabalhos do campeonato inglês neste sabadão, o jogo lá no Villa Park, né? A casa do Aston Villa na cidade de Birmingham, né? O Aston Villa é de Birmingham, 17ª rodada da Premier League, Matheus Montenegro. É, o Manchester City, né? Quem te viu, quem te vê, City, segue nessa fase horripilante, uma vitória nos últimos 11 jogos. Será que, enfim, Guardiola vai conseguir dar uma volta por cima e dar uma respirada? Confronto difícil, tá? Fora de casa contra o Aston Villa. Vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena para dar uma olhadinha nas estatísticas. A gente observa que o retrospecto recente do City é bem ruim. O Aston Villa é relativamente bom, 3 vitórias, 2 derrotas, 60% de aproveitamento. E na tabela de classificação, a gente observa ali que o Aston Villa tá na cola do Manchester City. Confronto direto, né? Se o City der mais uma vacilada aí, o time já fica ali meio que perigando de ficar fora de zona de qualificação de competições europeias. Realmente, situação bem ruim do lado azul de Manchester, tá? Bom, vamos para os confrontos agora, né? Recentes aí das duas equipes, começando pelo Aston Villa, que perdeu para o Forest, né? Era até um confronto direto também, né? O Forest é o 5º colocado aí do campeonato inglês. Então era importante o Aston Villa conseguir um bom resultado, acabou perdendo, antes venceu o Leipzig, né? Pela Liga dos Campeões, um bom resultado, né? Fora de casa, se consolidando ali na zona de classificação. Venceu o Southampton por 1-0 só, sem muito brilho, mas fez 3-1 no Brentford, perdeu para o Chelsea por 3-0, empatou com a Juventus 0-0. É um time que empata, é um time ali, na média, né? Assim, não passa tanta confiança assim, mas também os jogos que é para vencer, ele acaba vencendo. Né? Vem deixando seus golzinhos, em casa consegue seus resultados, né? Como o mandante ali, ele venceu o Southampton, o Brentford empatou com a Juventus, resultado até ok. Difícil de ser batido atuando em seus domínios o Aston Villa. Eu definiria assim. Começou muito bem a temporada, caiu um pouquinho de produção, mas ainda é um time ali que deve brigar no topo da Premier League. Vamos para o City agora, falar do City que está em crise aí, Matheus Montenegro. Perdeu para o rival em casa. Cara, uma virada, levou gol aos 88 e 90, né? No final do jogo, né? Derrota dura. E mais um jogo que o City leva pelo menos 2 gols, né? Quantos jogos seguidos aí? Cara, nesse retrospecto todinho de 11 jogos que ele... Toda vez que ele não venceu, ele tomou pelo menos 2 gols. Exato. Não, ele tomou pelo menos 2 gols em todos, com exceção do jogo do Nottingham Forest, salvo engano, não foi nenhum? Foi isso mesmo. É isso mesmo, que foi o jogo que ele venceu por 3-0. Todos os outros, ou seja, em 10 dos últimos 11 jogos, o City levou pelo menos 2. Cara, inacreditável o que tava vivendo. Por mais era normal que em algum dado momento aí do Manchester City com o Pep Guardiola acontecesse uma sequência negativa, mas ninguém esperava que fosse tão brusca assim, né? 10 jogos realmente está surpreendente, tomando goleadas, tomando viradas aí surpreendentes, perdendo para o Sporting de 4 gols. Foram times de vários níveis, né? Assim, sim, não, é isso que surpreende, velho. Tomar 4 do Sporting, tomar um 4-0 em casa do Tottenham, tomar uma virada pro Manchester United quando parecia que as coisas iam andar. O 3-0 que ele abriu contra o Feyenoord e tomou um empate. Né? Então, assim, realmente... Tá. Pep Guardiola, ele está quase jogando a toalha. Pelas entrevistas, ele fala... Ele assume a culpa, obviamente, mas está ali, não parece achar saídas, sobretudo para essa defesa do City, que toma muitos gols, e o ataque também até vem fazendo em praticamente todos os jogos, mas... Fez em 9 dessas sequências. Não vem sendo aquele ataque que fazia 4 gols no jogo, sim, né? avassalador. Né? Não vem conseguindo ser. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. E aí, o que confiar nesse jogo? Vitória do City, tô fora, cotação 2.07. Cara, é surreal, né? Porque as odds do City em condições normais aqui na Liga dos Campeões do ano passado, contra o Real Madrid. Era 1.5. No Bernabéu, o City era favorito. Era odd 2 no Bernabéu. Então, enfim, é difícil, velho. O resultado final, em jogos do City, eu tenho muito medo. Por quê? É o time que a qualquer momento eu acredito que pode dar essa volta por cima, tá? O momento de fato é muito ruim, mas a gente sabe da qualidade que tem. Teve uma semana livre, né? Não jogou Copa da Liga Inglesa. Exatamente, já tinha sido eliminado a Copa da Liga Inglesa pro Tottenham, né? Então, ao meu ver, é focar em gols, velho. É focar em gols. O Aston Villa, ele não vive um momento tão absurdo assim, né? Tem sofrido muitos gols aí nos seus últimos jogos, tem dado umas vaciladas, e o Manchester City é um time que sofreu pelo menos 2 gols em 10 dos últimos 11 jogos, velho. Então a gente tá falando aqui de uma partida cujo ambas marcam tem uma tendência muito alta. E com a odd acima de 1.52, ao meu ver, é um valor absurdo. A odd justa aqui para ambas marcam, ao meu ver, nesse jogo era coisa de 1.4, 1.30 e pouco, como tem em vários jogos aí da Premier League, que é uma competição cuja tendência de gols é muito alta. Considerando que é uma partida que o Manchester City precisa a todo custo dar uma volta por cima. Se ele perde para o Aston Villa aqui, ele já é ultrapassado pela equipe, inclusive. Então, ao meu ver, melhor pedida aí para este sabadão. Vamos colocar 6ão, selo Hotbet no ambas marcam de Aston Villa e Manchester City. Muito bem, então com essa dica aí, o ambas marcam em Aston Villa e City, a gente encerra a edição deste sábado, né? A edição de hoje aqui
do Bets do dia. Gostou daquele vídeo? Gostou desse vídeo, né? Daquele vídeo. Daqueles outros vídeos da TV Bets, você gostou também? Mas dá joinha nesse aqui que você tá vendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra em tvbet.com, vai lá no nosso Instagram também, @tvbetoficial. E é isso, né, Matheus Montenegro? Domingão também tem programa, segunda, enfim, todo dia. Natal, talvez Natal a gente vai dar uma folga. 24 e 25 a gente vai dar uma folga, mas tem dica de NBA, dica de NFL. Sim, NFL tá saindo aí então, também. Fica ligado aqui NFL também, no canal da TV Bet para não perder nada. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto, bom final de semana. Obrigado a você.